Eu sou morador aqui de baixo, eu moro em Fragoso, em Piabetá. Eu tenho 10 anos aqui, eu não sou daqui, a minha esposa que é daqui, em Fragoso, em Piabetá. E eu não sabia da história do clube. Falava do Serrano, mas infelizmente eu não conhecia. Não conhecia. Desde a época que eu venho no futebol, eu não conhecia do Serrano. Sim, sou nascido e criado ali na Serra Velha da Estrela aí. Nunca joguei em Petrópolis, lugar nenhum. Nem treinei, nunca. Eu tinha passado pelo ano do centenário sem conseguir jogar a competição por falta de grana e até correndo o risco de perder esse estádio aqui, né? O Atílio Marotti foi a leilão, depois o resultado foi embargado. E mais uma vez a gente não teria nenhuma condição de disputar esse campeonato. Por que o clube caiu? Mau trabalho, acabou, o clube acabou. Uma televisão veio até fazer uma matéria na minha casa comigo, eu não aceitei, porque eu não quero dar entrevista, falar sobre a caída do Serrano para a terceira divisão, esse momento que o Serrano está atravessando, praticamente considerado no fim do poço, então para mim, eu não quero falar nada sobre isso. Eu espero algum dia aparecer alguém e ressurgir o futebol do Serrano outra vez. Eu fui estudar na Universidade do Futebol um curso chamado Gestão Técnica do Futebol. E no final a gente tinha que fazer um planejamento estratégico para um clube real ou para um clube fictício. E eu decidi fazer em cima do Serrano, né? Que eu tenho uma ligação profunda e antiga. Meus avós se conheceram num baile de carnaval aqui. Meu bisavô foi tesoureiro aqui do Serrano, o seu Eduardo Nicolai. O primeiro jogo de futebol que eu narrei para a TV foi naquela cabine ali. Foi um Serrano e CFZ, Série A2 de 2000. Meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi também a história do gol do Anapolino, um documentário que foi uma das últimas entrevistas, uma das raras vezes que ele topou contar a história dele. E aí quando eu acabei de fazer esse planejamento estratégico, quando eu botei no papel o que o Serrano precisaria para se reerguer, comecei a elencar pessoas que são de Petrópolis e trabalham no futebol. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Alex Arruda, foi um cara que eu vi jogar aqui, primeiro jogo que eu narrei, ele fez 2 gols inclusive. E em 2000 já começou a primeira aventura dele, né, nas narrações, com jogos daqui da Série B. O Serrano teve aquele problema de ser campeão de 99, mas não subiu. Criar aquela seletiva que alguns clubes saíam com pontos na frente, o Serrano só com 1, não conseguimos subir. E desde aquela época, né, nas narrações dele, eu jogando, a gente sempre trocou ideia e tal. Só que depois cada um seguiu o seu caminho. Algumas vezes, né, nos encontramos e sempre falávamos sobre o Serrano, do que poderia ser feito, do que eu pensava, do que ele pensava. Depois do carnaval, uma semana, 10 dias depois do carnaval, ele me ligou, me perguntou como é que era a situação atual do clube. Eu expliquei que eu estava um pouco afastado e que faria um contato com o presidente para ver qual era a real situação do clube, das dívidas, junto à Ferge. Na realidade ele teve a primeira conversa com o Alex, né? Me chamou e a gente conversou uma vez, mostrou o desenho disso tudo, com uma ideia bem diferente, onde a gente sente que não há interesse nenhum a não ser em ajudar o clube, né? A fazer futebol, a voltar ao clube, né? De pronto eu aceitei, tanto que na semana seguinte a campanha Camisa com História Não Morre já estava sendo lançada. Só que isso foi, rapaz, a ideia foi em março. E abril já tinha o arbitral do Campeonato Carioca. Aí eu comecei a procurar pessoas que eu tenho relacionamento, gente de destaque do futebol, da cultura, explicando o projeto e tentando com eles que eles gravassem vídeos de apoio para chamar o pessoal para essa grande campanha que virou a Camisa com História Não Morre. Uma campanha de financiamento coletivo, um crowdfunding. Mandamos fazer camisas retrô, flâmula, chaveiro como recompensas para ajudar o Serrano. Vendemos nomes na camisa do centenário que a gente produziu. E o resultado foi que em 2 meses a gente levantou R$52 mil. E esse dinheiro foi o responsável para a gente poder dar o pontapé inicial no departamento de futebol profissional, fazer algumas obras pontuais aqui, por exemplo, reformar ali o telhado da arquibancada menor, que a ideia da gente inicialmente era jogar só com aquela arquibancada menor, depois a gente conseguiu até a liberação total. Ou seja, o clube estava com uma dívida de R$45 mil na federação, a gente parcelou e começou a pagar. O clube não tinha feito o recenseamento na CBF e na Ferge, a gente com esse dinheiro do financiamento coletivo pagou e a partir daí conseguiu registrar os jogadores, contratar os jogadores, né, começar o trabalho aqui. A partir daí a história começou, né? O Alex, eu e o pessoal do núcleo de futebol da Frente Azul, a gente se reuniu. Eu, na verdade, fui só o cara que escreve a ata, né?
esse tipo de escolha técnica é das pessoas que são da área do futebol mesmo. A gente estava nessa reunião, o Alex Arruda, o Ingo Ramos, que é o presidente da Liga de Futebol aqui de Petrópolis. A presença do Ingo era fundamental porque o Ingo conhecia muito bem a categoria de base aqui da cidade, e esse campeonato que a gente ia jogar, a Série C, era um campeonato com uma particularidade. Você só podia usar jogadores até 23 anos, com 5 exceções por jogo. Então, sem dinheiro, sem patrocínio, a gente fundamentalmente investiu em pé de obra local e jovem, né? O Marcelo Veiga não pôde estar na reunião, mas o Gustavo Leal teve. O Gustavo é um cara jovem, é um técnico que eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos a gente vai ver em clubes de destaque do Brasil. É um cara que já treinou clubes profissionais, Mesquita, Quissamã, já tinha jogado Série C também como treinador. Um cara também fundamental que fez parte do grupo desde o começo é o Cristiano Queiroz, o Tide. Ele é um cara com mestrado e doutorado pela UFRJ, mas nunca tinha mexido com futebol profissional. E a ideia da gente, quando conversou nessa reunião, foi que a gente queria ter, mesmo na terceira divisão, condição de dar aos atletas o que há de mais moderno de preparação física, né, na parte de avaliação física desses jogadores. A UCP deu um suporte grande também, com os equipamentos que eram até do PEC. E na hora de escolher o treinador, a gente ficou naquela dúvida. Vamos buscar um cara também com esse perfil acadêmico, um cara mais boleiro, ou um personagem que consiga unir o melhor desses dois mundos? Então nós sentamos, trocamos muitas ideias. Eu bati muito na tecla de que a comissão técnica teria que ser montada com pessoas de Petrópolis nesse primeiro momento, porque a gente tinha que ter uma identidade petropolitana nesse início de trabalho. E aí chegamos no nome do Cezão e do Biro. A gente tinha o Cezão, que tem uma identidade muito forte aqui com o Serrano, foi campeão em 92 da segunda divisão. E a gente pensou também no Biro. O Biro, Marcelo Olímpio, apesar de ter começado no campo, ele migrou para o futsal, porque o futsal era onde ele tinha a oportunidade de bancar a faculdade dele. É um cara que, no meio do futsal, é muito respeitado. E é um cara que tem esse perfil acadêmico, estuda, se prepara, conhece muito de estratégia. E a gente ficou entre esses dois caras. E aí, nessa reunião, a opção foi, vamos juntar os dois. A gente fez ali uma comissão técnica que teria o Biro como técnico principal e o Cezão como auxiliar. O Cezão também, por ser técnico do Carangola aqui na cidade, conhecia muito os atletas locais para poder ajudar nessa confecção do grupo. E foi num telefonema do Dudu, e no dia seguinte o Alex me encontrou no Guerin para a gente bater um papo a respeito de como isso funcionaria. Da Frente Azul, que tinha um grupo montado e que administraria a Sub-20 profissional do Serrano, que disputaria a Série C, mas faria tudo de uma maneira muito diferente do que se havia trabalhado no Serrano até então. Até porque é para resgatar os atletas de Petrópolis, tanto que a comissão é de Petrópolis, 90% dos atletas nossos são de Petrópolis. A gente divide muito o trabalho, né? A gente divide muito o trabalho, eu e Biro. E como eu tenho já essa voz, né, e eu já não consigo ficar quieto, então ele disse, tu grita pra mim, depois chegar perto eu desenrolo. Eu falei, tá tranquilo, deixa com a gente. Né? A parte de defesa, né, os defensores, principalmente os zagueiros, eu faço o trabalho, né, ele faz a parte do meio campo e ataque, né, e a parte tática geral. A gente fala que essa comissão nossa deu liga, né? Tide, Brito, o Silmar. Sabia da parte da Frente Azul, quando começaram a campanha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar realmente uma camisa do Serrano e colocar meu nome para ajudar esse projeto. Até porque eu fiz parte do elenco campeão de 92. Eu era dos juniores. O Biro é um profissional que eu admiro muito e que eu acredito. E eu sempre pensei no seguinte, o Serrano é um clube que não pode morrer. O Serrano é um clube que é da cidade. Eu moro aqui, a casa ali encostada da arquibancada. Então havia isso aqui, nascia essa arquibancada, isso tudo. E quando foi um belo dia, o Alex Arruda falou para minha casa, às 9 horas da noite. Pô, está surgindo um grupo aí, o nome do senhor foi citado, o senhor não se afastar definitivo do Serrano, nós queremos a presença do senhor aqui e somar conosco aqui. Pô, é o lugar que eu fui criado, né, cara? Foi aqui que eu comecei no futebol, categoria de base toda. Em Petrópolis foi o único clube que eu defendi, né? Foi o Serrano. O intuito maior era tirar o Serrano dessa situação.
Eu abracei a ideia de cara, mas eu falei com o Dudu, fica tranquilo, porque a Série C, os atletas, comissão técnica, as pessoas têm mais um olhar de oportunidade do que o lado financeiro. A gente conseguiu minimizar muito os custos, mostrar que a visibilidade seria legal, que seria uma oportunidade muito boa para a carreira de todos nós, desde a minha, passando pela comissão técnica até o jogador mais jovem. E eu acho que o segredo de tudo foi isso. Foi todo mundo apostar realmente na oportunidade. Porque o Alex falou, para começar não vai ter nada, vai ter que começar do zero, montar o elenco, fazer tudo, tá a fim de pegar com a gente. Falei, pô, com certeza, mesma hora. A gente fechou, independente do que viesse, abracei desde a primeira vez que ele falou, eu fui e vesti a camisa literalmente para poder ajudar nesse projeto. O primeiro dia de peneira foi um negócio bem complicado. O segundo dia já foi melhorando um pouco. No terceiro dia já veio uma garotada que já jogava nos clubes da cidade. A gente montou um time basicamente com peneira. E quando chegou a hora da gente fazer o primeiro amistoso, foi contra a seleção de Sapucaia. Foram 315 chances de gol e o jogo acabou 1-1. A gente não tinha um cara para guardar. Quando começou o projeto, o Marcelo me procurou para se colocar à disposição para ajudar da maneira que fosse. Eu até falei, Marcelo, quero chegar na primeira divisão para poder ter um ataque contigo e Kevin Curani. Mas hoje a condição é muito precária, né? E quando esse jogo aconteceu e as bolas não entraram de jeito nenhum, eu falei, cara, não, eu já tenho, foda-se, vou ligar pra ele. Liguei pro Marcelo, falei, Marcelo, é o seguinte, a gente tá muito carente de um centroavante, se eu eventualmente conseguir um patrocinador que banque teu salário, você toparia jogar? Ele falou, eu tô dentro, não precisa arrumar patrocínio não, o que for pra mim vai pro Serrano, porque o que eu quero é ver esse time forte de novo, é o time do meu pai. E ele, desde o primeiro dia, quando ele chegou aqui, né, foi o cara que entrou para representar. Ele jogou o segundo turno praticamente inteiro com o tornozelo estourado e não pipocou, foi para todos os jogos. Quando ele tinha condição de andar, ele ia para o jogo. E se entregou num nível que emocionou todo mundo aqui, né? Quem viu esse cara jogar o que jogou pelo Fluminense, pelo Flamengo, ver a maneira como ele levou uma Série C a sério, se entregando mesmo, foi um negócio que marcou muito. Foi daquelas coisas que fazem o futebol valer a pena, sabe? São 22 anos de carreira já, né? O futebol profissional consome muito, principalmente da vida pessoal. Sou casado com 3 filhos, com 33 anos já, né? A gente sabe que tá novo pra vida, mas pro futebol a gente tá com um pouquinho mais de idade. Resolvi dar um tempo, ficar um pouco com a família, dar uma repensada na carreira, né? Antes de parar, um projeto pessoal meu e um sonho do meu pai, que é torcedor do Serrano, que vinha aqui no início da década de 80 para ver os jogos do Serrano na primeira divisão. E acabou que coincidiu, né, com essa iniciativa, com essa volta do futebol profissional do Serrano. Aí eu coloquei para ele que eu estava querendo encerrar a carreira e que toparia abraçar o projeto deles, mesmo que numa Série C. Ele ficou muito feliz, ficou emocionado e tudo no momento. E foi bacana. Para mim foi muito importante essa passagem aqui, né, porque é uma outra realidade. É diferente de tudo que eu vi na minha carreira. Você, quando abraça um projeto como esse, você tem que estar disposto a encarar tudo. Então, a gente passou por cima de todas as dificuldades. Foi assim, né? Eu estava disputando a Série B pelo Gonçalves. Depois de 10 dias estava em casa e pintou esse convite pelo Marcelo, né? Que faz tempo, a gente tem uma amizade de 7 anos já. Ele falou do projeto e aceitei esse convite. É aquilo, quando você chega, você toma um susto. Querendo ou não, eu tenho que ser sincero. É um time que está se projetando, é um time da terceira divisão. É muito complicado, né? Não é só o nível técnico que é muito diferente, né? A gente encontra os gramados em situações deploráveis, né? Que dificulta ainda mais jogável, o jogo bonito. Então acaba se tornando um jogo de mais força, um jogo mais pegado. A arbitragem também é uma arbitragem que, na sua grande maioria, está se formando agora. Foi um mundo ainda que eu não tinha vivido. Mas eu já sabia que seria uma reconstrução, não tinha noção da terceira divisão, o que era uma terceira divisão. Mas eu sabia que era diversidade o tempo inteiro. Então acabei me preparando e desde o início botando para o meu grupo que a gente trabalharia dentro da diversidade. Né? E a primeira foi a peneira. Porque uma coisa é você querer montar uma equipe, outra coisa é você não saber com quem você pode contar e ter que muito rapidamente, né, selecionar, planejar. Então assim, foi tudo muito rápido. Às vezes até brinco, né, cara? Lógico que não é fácil, mas é muito mais fácil você fazer um time como o Guardiola e o Mourinho com milhões de orçamento do que você começar um trabalho como a gente, né, iniciou. Então... E quando vi essa molecada, vi que realmente eles tinham muito potencial. Só que o tempo era muito curto, né? Então a gente teve aí que fazê-los acreditarem mais do que eles mesmos acreditavam, né? Eu comecei aqui com 6 anos de idade, né?
Esse ano foi tudo diferente, realmente foi tudo diferente. Você via já no início os caras com a seriedade, Dudu, Alex Arruda, o Biro, o Tid, os caras são profissionais excepcionais. Desde o início mesmo, a gente já via que tinha tudo para subir, sabe? Pela forma que estava sendo feito. E eu fico realmente feliz demais de estar, né, vivenciando isso. Pelo fato de ter, né, com 6 anos vindo para cá, ter visto isso tudo, né? Serrano caiu em 2008, né, foi para a Série C, desde então uma luta muito grande. Em 2014 eu joguei também a Série C aqui. E, a diferença era muito grande. A gente sempre teve 3 líderes, né? De início o Brunão, que ele tem um perfil de líder muito grande e ele foi de extrema importância, como o Marcel e depois o Roberto. A volta por cima que eu digo é como um cidadão petropolitano, de querer ver o Serrano realmente em uma situação melhor, né? Porque eu não me cobrava muito de ter caído aquele ano, porque eu era um menino, era um garoto, estava fazendo 19 anos, mas já que aquele ano eu tinha feito parte de um time que tinha caído, né? Nada melhor do que tentar dar a volta por cima, né? Eu vim para cá com esse intuito, a todo momento conversando com todos os garotos, falando que a gente tinha condições sim, né? Tem determinados momentos eu falava com eles que na idade de muitos, que é 19 anos, eu caí com o clube e eles tinham a chance de erguer o clube. Então que era para eles, né, se doarem ao máximo, porque a chance deles de ser muito mais feliz na idade deles era muito maior que a minha. O papel importantíssimo que a gente não pode deixar de falar do Marcelo, né, do Lopes, que veio, e a entrada do Denner na equipe. Ele se incorporou mais na nossa equipe. Foi quando, né, eles vieram e o time foi lá em cima. A gente abraçou o projeto, a gente encarou de corpo e alma, pude contribuir bastante, não só dentro de campo como fora de campo também, passando um pouco da experiência para essa garotada, que nossa grande maioria é formada aqui em Petrópolis mesmo, alguns até mesmo fazendo sua estreia como profissional. Você chegar num grupo, querendo ou não, tinha feito boas partidas no primeiro turno, mas não estava numa boa colocação, e você vê pelo primeiro treino, junto com todos, foi aí que eu opa, não, aqui tem condição sim de ter um acesso. Aqui é a hora desse clube crescer mais ainda. Faltava 10 dias para começar o segundo turno ainda, e eu vi a intensidade do treino, eu vi a entrega de todos os atletas que estavam aqui. Cara, na primeira semana aqui era difícil para aquecer. Fazia de tudo e o sangue não esquentava. Para dormir então ali, o ginásio ali era frio pra caramba. Você para e pensa, nossa senhora, onde eu fui parar? Quando eu cheguei aqui em junho, meus dedos dos pés aqui na chuteira, parecendo que tava congelando, cara, na primeira semana. Aí passou 20 dias e já tava andando sem camisa, já tava tranquilo já. Balança, hein? Se for para escolher agora entre o americano e o serrano, agora dá uma balançada. Mas hoje, pro meu coração, eu prefiro estar aqui no Serrano. Eu não sei o porquê, cara. Eu gostei muito daqui da minha primeira passagem. Eu me identifiquei muito com o clube, com as pessoas aqui. Eu sempre falo, eu gosto muito de Petrópolis. Até teria outras situações lá no sul mesmo. Eu tinha certeza que ia ser diferente e eu tava devendo isso pro clube, sabe? Então, a torcida é a principal diferença, cara. A gente jogava aqui no Atílio, tinha, acho que no máximo 200 pessoas, eu acho que nem isso. Eu olhei isso aqui, eu falei, tá muito lindo, esse ano a gente vai conseguir o acesso no jogo contra o Rio São Paulo aqui. E a gente ganhou de 1-0 e a torcida fez uma festa linda. Se você botar na balança a minha entrada nesse projeto, eu tenho muito mais a perder. O que eu tenho a ganhar? A satisfação de ver esse estádio aqui cheio no dia que reabriu, eu quase empacotei, eu quase morri. Porque entrar no estádio com meu filho é uma felicidade que eu não consigo nem te explicar assim, de uma maneira lógica e racional. Isso... Eu tinha certeza que a torcida ia chegar junto. Não tem o que falar. Tem dinheiro que pague, cara. Tem dinheiro que pague, entendeu? Eu ver meu filho e minha filha entrando com a galera em campo, entendeu? A torcida, meus pais, entendeu? São coisas assim que dinheiro nenhum paga. Eu vejo minha filha, hoje de 3 anos, gritando, vamos Serrano! Isso não tem preço, sabe? Serrano tem que entrar no nosso coração. E eu sou serranista. E quero, depois que eu partir, quero estar lá de cima vendo o Serrano realmente tendo corpo.
principalmente para mim que joguei 8 anos aqui, quando vi aquela casa cheia, aquela família chegando, e os atletas sentiram isso, né? Porque a torcida faz parte, a torcida joga junto, né? Então isso é muito, muito gratificante, muito bom. E aí sim, foi fantástico, porque ali eu vi que jogar em casa ia fazer uma diferença muito grande, né? Que as outras equipes da terceira divisão que jogam para estádios vazios, ia chegar aqui, ia ter uma pressão muito grande, eles iam sentir essa pressão e que isso ia dar ainda mais confiança à minha equipe. Se tinha uma confiança dos jogadores com a comissão, faltava a confiança do torcedor, né? E aí foi a grande soma, né, para a arrancada do segundo turno. Porque a torcida, ela entende o que os jogadores estão fazendo dentro de campo, né? Quando você começa a jogar, elas vê se você realmente só quer cumprir o seu lado profissional ou se você realmente quer vestir aquela camisa. Foi interessante ver que não era uma torcida envelhecida, tinha muito jovem aqui nos dias de jogo, né? Da minha família, por exemplo, meu filho de 1 ano, junto com a minha avó de 93, estavam aqui dividindo a arquibancada. Foi uma coisa que marcou minha vida. Eu já cobri 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, vi Bolt, vi Phelps, vi título mundial na minha frente, mas nada me emocionou até hoje no esporte como esses meses que a gente viveu aqui no Serrano. Eu já não queria mais, já me sentia para baixo, eu acordo assim, como se diz, praticamente uma pessoa realizada, entendeu? Poderia mais estar no Flamengo, no clube aí de ponta, aí, talvez eu não ficaria tão feliz no momento com a subida do Serrano agora. Eu me sinto muito feliz com a conquista do Serrano. Pô, tu imagina, tu cair como, né, jogador, como atleta em 2008, né? E 8 anos depois você conseguir conduzir um grupo a um acesso, né? Então eu me sinto muito realizado, quero muito levar o Serrano à Série A, quero botar o Serrano no cenário nacional, buscar a Série D do Campeonato Brasileiro e... Sabe, eu vivi aqui, né? A minha infância foi aqui no Serrano, no futsal, na piscina do Serrano, aí depois vim pro campo. Então a gente cria um vínculo, né, com o clube, um sentimento. E pra mim realmente foi um sonho, né? Conseguir esse acesso com o Serrano. Eu tava falando, acho que foi com o meu pai, se não me engano. Eu acho que pelo fato, né, de eu ser aqui de Petrópolis, com 6 anos de idade, ter vindo pra cá, eu acho que se tornou muito especial pra mim. Não que a Série C não seja meu tipo de expressão, eu tivesse ganho, acho que não se comparar a essa Série C pra mim. Foi especial demais, muito especial, mesmo, de verdade. Foi... Pra hoje eu coloco o Serrano, isso aqui que tá acontecendo na minha vida, eu coloco em primeiro lugar, assim, cara. Eu já passei por muitos clubes, mas o que eu tô vivendo aqui é um recomeço até pra mim também. Teve momentos que eu até não queria mais jogar futebol, né? Fiquei um bom tempo parado, não queria mais. Assim como o clube tá recomeçando, eu tô recomeçando também. Hoje, assim, se for falar, o clube que eu amo é o Serrano. É uma coisa, rapaz, é uma coisa diferente. Eu passei em vários clubes grandes, graças a Deus. Mas esse acesso aqui foi uma coisa sem palavras. Bota no primeiro lugar. Eu tive momentos muito marcantes na carreira, né? Minha estreia no Fluminense, os momentos que eu vivi ali, ter atuado ao lado do meu ídolo, que era o Romário, que era referência para mim no futebol, por muito tempo no Fluminense. Ter sido artilheiro do Campeonato Carioca pelo Madureira. Ter feito 4 gols em uma só partida contra o Flamengo, um feito que só eu e Pelé e Puskás conquistamos, mas poucos foram tão emocionantes quanto esse acesso pelo Serrano. Muita gente não sabe, mas em 96, cara, eu com 18 anos, eu fiz um gol que evitou o rebaixamento do Serrano, entendeu? Então é um momento que marca também. Pô, então em 99, título, aí em 2008, aquele rebaixamento que doeu jogando, então agora vem essa redenção, né, pode-se dizer assim, né, devolvendo o Serrano ao lugar, né, que ele estava quando eu estava jogando. Mas posso dizer com sinceridade que esse tem que guardar, né, tem aquelas prateleiras lá de conquistas, né, esse aí vai ficar numa prateleira bem alta, certeza. A gratidão das pessoas, né? E eu pensei o seguinte, falei, cara, de que adianta eu ter essa projeção que eu tenho de ter uma carreira consolidada? Quando eu vou falar do futebol da minha cidade, a gente não tem o que falar, eu ia ter que recorrer a livro, a placar antiga para mostrar para meu filho o que foi o Serrano, entendeu? Eu sei que se a gente vai para o campeonato e toma uma porrada, não sobe ou faz um fiasco,
eu podia ter virado motivo de chacota, podia ter sido esculhambado. Então é óbvio que quando eu entrei, algumas pessoas da família falaram, cara, pensa bem, porque se não der certo, vai ser foda, porque você tá na tua cidade, etc. Mas eu falei, cara, eu tô entrando nisso por amor mesmo.